Como eu saber em qual dom Deus quer me usar? Como você descobrir, como é que você vai descobrir o seu dom? Como eu descubro o meu dom, missionária? Primeiro, o dom você já nasce com ele, seja de cantar, seja de pregar, seja de visão, como é o dom que eu tenho, de revelação, que é o dom que Deus me usa de visão, de revelação. Então, se eu me mostro as coisas, gente, de coisas que vai acontecer uma semana antes de acontecer, eu já tive muitas visões com pessoas que eu não conhecia, morrendo, e depois passava um dia eu ficava sabendo que alguém tinha morrido do mesmo jeito que eu sonhei, ou até pessoas conhecidas, só que eu tentava avisar para essas pessoas e elas não davam ouvido, elas não ouviam. E eu acabava vendo ali a morte dela, o que ia acontecer com elas, antes mesmo de acontecer. Então, esse dom eu tenho desde criança. Então, desde criança, com 9 anos, eu começava a sonhar e com 15 dias depois acontecia o que eu sonhava. Eu comecei a ter medo. Eu pedia para Deus que eu não queria mais ver essas coisas, porque eu ficava com medo. Então, eu via muitas coisas que me davam medo. Mas com o tempo eu fui me adaptando ao dom, fui orando, fui pedindo a Deus para o Senhor me dar sabedoria e eu fui conseguindo entender as coisas que eu estava vendo. Eu via o mundo espiritual, eu via demônios, eu via o mundo espiritual. Por exemplo, eu via alguém passando na rua e eu conseguia ver o demônio nessa pessoa. E aí eu me assustava, eu saía dali, né? E naquele tempo eu ficava com medo, porque eu não entendia por que eu estava vendo essas coisas, por que eu estava vendo o mundo espiritual. Eu olhava para alguém, era como se Deus estivesse me contando, né? Antes eu não sabia que era Deus. Eu olhava para a pessoa e eu conseguia ver a vida da pessoa toda. Só que, tipo, eu ficava com medo, eu ficava com receio, meu Deus, isso não é normal. Só que quando eu fui me aprofundando na Bíblia, eu fui entender que e essas coisas que aconteceu comigo eram um dom e que era para ser usado para a glória de Deus. Então fui orando, fui pedindo a Deus para me dar sabedoria, fui pedindo a Deus para me ajudar, porque no começo eu sentia medo. Eu sentia medo de falar as coisas para as pessoas zangar. Então, uma vez na minha cidade, eu sonhei com uma mulher que ela ia ter um acidente. E aí eu peguei e falei pra ela, olha, eu tive um sonho com você num carro e o carro assim, capotando. Aí só que ela não acreditou. Passou-se um mês depois. Ela teve um acidente, o carro capotou, ela quase morreu, mas só que Deus deu o livramento pra ela. E ela disse que na hora que o carro estava capotando, ela só estava lembrando do que eu tinha entregado para ela. E ela começou a pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus misericórdia. Então, assim, coisas que o Senhor me mostra em sonho, em revelação e em visões são coisas que é para muito, muito próximo, para muito perto. Então eu sempre trato de entregar o que Deus me manda, por isso eu não guardo mais, porque pode salvar pessoas, pode proteger vidas.